Enxergando com os olhos da fé. Quero refletir hoje com vocês sobre um texto que eu gosto muito da palavra de Deus. E essa passagem nos ensina em diversos assuntos para nós, tá? E hoje, de uma forma específica, ao ler esse texto, né, Deus me levou a um olhar na realidade o qual nós estamos vivenciando hoje, tá? A quarentena, o isolamento social, as lutas, né, e prisões que nós temos enfrentados. Então eu queria convidar você a pensar sobre isso em Atos capítulo 16. Vamos lá, abra sua Bíblia, pega a sua Bíblia nesse momento. Se você não está com sua Bíblia perto, pega lá sua Bíblia, vamos ler esse texto. É um texto bem conhecido por nós. Eu queria convidar você a refletir um pouco sobre nessa temática, nessa circunstância que nós estamos vivenciando, né? Nessa quarentena que nós estamos vivenciando, nesse isolamento social que nós estamos vivenciando, nessa luta que muitos de nós estamos enfrentando e prisões que nós temos enfrentado, irmãos. Glória a Deus, irmã Luciana, enxergando com os olhos da fé. Glória a Deus. Obrigado, irmã Luciana. Não precisa nem solicitar, que já está aí firme e forte. Se você quiser confirmar, para deixar registrado aí, né? Enxergando com os olhos da fé. Enxergando com os olhos da fé, meus amados. Atos 16, 19 a 34. Atos 16, a partir de 19. Vamos lá? Encontrá-lo já aí? Vamos acompanhar o que Deus quer compartilhar conosco esta noite. Enxergando com os olhos da fé. Muitas vezes é difícil. Muitas vezes nós questionamos, muitas vezes há interrogações dentro de nós. E muitas vezes, circunstancialmente, nós ficamos limitados a enxergar com os olhos da fé. E dentro dessas circunstâncias, desse momento que nós temos vivenciado, eu queria olhar à luz desse texto e trazer para nós uma reflexão, trazer para nós uma mensagem ao teu coração que nós precisamos enxergar com os olhos da fé. Assim como Paulo e Silas enxergaram no seu isolamento, no seu confinamento. Porque Paulo e Silas, nessa minha leitura aqui, eles estavam confinados, eles estavam isolados nesse momento aqui. E eu posso enxergar no confinamento de Paulo e Silas, no isolamento de Paulo e Silas, algo que possa ensinar ao nosso coração nesse momento também. Vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus? Atos capítulo 16, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para uma praça, à presença das autoridades, e levando-os aos predores, disseram: este homem, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticarmos, porque somos romanos. Vamos parar aqui. Lembra do texto? Já se inteirou do texto? Paulo e Silas estavam numa viagem missionária, no propósito de Deus, e vindo uma mulher, anunciou uma caminhada, ele expulsa um demônio adivinhador daquela mulher. Ao expulsar um demônio adivinhador daquela mulher, os donos, os senhores daquela cidade, exploravam aquela mulher para ganhar lucro, lucrar em cima do sofrimento daquela mulher. Porque era uma mulher endemoniada, era uma mulher sofrendo ou passando por uma opressão maligna. E tinha pessoas que se aproveitaram daquelas circunstâncias para lucrar em cima daquela mulher, daquele espírito que está naquela mulher. Paulo e Silas, em certo momento, ele expulsa aquele demônio daquela mulher, e automaticamente aqueles senhores se sente lesado com aquele momento e leva Paulo e Silas diante dos predores para
condenar, julgar Paulo e Silas daquele fato, né? Levantou-se a multidão unida contra eles, versículo 22. E os predores rasgaram-lhes as vestes, mandaram-lhe açoitá-lo com vara. Então, Paulo e Silas foi açoitados com varas em praça pública. Estão compreendendo? Estão visualizando o quadro? Estão visualizando? Versículo 24. 23. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando-os o carcereiro que o guardasse com toda segurança. Este recebeu tal ordem, levou-os para o cárcere inferior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, aleluia. E os demais companheiros de prisão, o que fazia? Escutavam. Amém? Vamos. Entenda o que Deus fala aqui, hein? Olha o tema dessa mensagem, enxergando com os olhos da fé, tá? Versículo 26. De repente, sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Os carcereiros despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo-se que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, vendo todo aquele quadro que estavam ali. Ele poderia ter perdido a vida porque deixado os prisioneiros escapar. Depois, trazendo-os para fora, disse para Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu então Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e serás salvo. O quê? Tu e a tua casa. Glória a Deus. E lhe pregaram a palavra, Paulo e Silas, de Deus, e a todos a sua casa também. Então Paulo e Silas foi para a casa dele, do carcereiro. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, o carcereiro, e todos os seus, toda a sua família. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. No final desse momento aqui, houve uma grande alegria na calada da noite, com Paulo e Silas na casa dos carcereiros, junto com a família, com a esposa do carcereiro, com as filhas do carcereiro, contando os benfeitos, os milagres de Jesus, contando o que Deus fez no povo de Israel, e o carcereiro se alegrando, a família se alegrando, em volta de uma mesa farta, uma churrascada, uma mesa farta, irmãos. Esse dia vai chegar, aleluia, esse dia vai chegar. Diante de tudo aquilo que Paulo e Silas vivenciou, diante de tudo aquilo que o carcereiro, aquela agonia do carcereiro, da eminência de perder sua vida, e todo aquele drama que houve, terremoto, angústia, e termina com o quê? Com uma mesa farta diante dos servos de Deus, diante dos filhos de Deus, não somente diante de Paulo e Silas, mas aquele carcereiro e a sua família que se renderam aos pés de Jesus. Meus amados, esse momento vai chegar e esse momento vai retornar para nossas mesas, vai retornar para as nossas casas, vai retornar para os nossos amigos, para os nossos convívios, em nome do Senhor Jesus. Mas eu queria, em meio a tudo isso, em toda essa narrativa que nós falamos aqui, que você e eu possamos enxergar com os olhos da fé. Nós precisamos enxergar com os olhos da fé. Amém, irmã Divânia? É isso mesmo. Que Deus possa nos despertar, nos balançar aquilo que Ele quer mostrar para nós. Não, mas vamos pensar um pouco aqui, irmão. Quando lemos esse texto,
desprecipitadamente, irmãos, ou despretensiosamente, parece que o maior drama de Paulo e Silas é essa prisão. Sim ou não? Quando olha assim a primeira leitura, né, parece que o drama do Paulo e Silas é a prisão. Eu não estou descartando isso, pois a descrição de Lucas, do apóstolo Lucas, né, o Lucas, o médico, o Lucas que escreveu o livro de Atos, então a descrição de Lucas, por ser médico, por ser detalhista, o Evangelho de Lucas, como os Atos dos Apóstolos, né, há muitos detalhes na escritura, nos relatos. Lucas detalha isso e deixa muito claro essa agonia que Paulo e Silas passaram. Não foi qualquer coisa, irmãos. Eu não tô desprivilegiando isso. Mas eu quero salientar para nós que não foi só isso que eles passaram. Ou esse não foi o maior coisa que eles estavam passando, o maior problema que eles estavam passando. Apesar de que Paulo foi preso injustamente. Paulo, ele estava pregando o evangelho. Paulo estava fazendo a vontade de Deus, estava numa praça concretizando a palavra de Deus, obedecendo a ordem do Senhor, estava segundo os propósitos de Deus, e ele foi no cumprimento dos seus propósitos, ele foi preso injustamente, irmãos. Foi uma armação, foi uma vingança daqueles senhores, dos predadores, e fez um ato e privou a liberdade daqueles homens, de Paulo e Silas. Então, irmãos, atenção, olha só. Nem todos estarão felizes pela liberdade e vitória que Cristo nos dá. Nem todos estarão felizes pela liberdade e vitória que Cristo nos dá. Muitas vezes nós recebemos uma vitória do Senhor. Muitas vezes recebemos uma libertação do Senhor. Mas em nossa volta tem predadores. Em nossa volta tem senhores que não se sentem satisfeitos, não se sentem alegres com as nossas vitórias. Mas isso não pode me impedir, isso não pode me limitar. Olha o que mais que Paulo e Silas está passando naquele momento. Paulo e Silas, eles foram açoitados, irmãos. Açoitados severamente. A palavra de Deus nos declara que foi severamente em praça pública. Eles foram envergonhados. Eles foram diante das pessoas. Eles passaram por criminosos naquele momento. Paulo e Silas foram presos no cárcere inferior e presos seus pés no tronco. Então alguns historiadores falam que naquele cárcere inferior passavam esgoto. Alguns historiadores falam que no cárcere inferior era o cárcere mais assim depreciativo que as cadeias tinham. Então eles ficavam presos com seus pés para cima, com suas costas inflamadas, machucadas no chão, né, sujeito a tudo aquelas bactérias, coronavírus, se existisse lá, né, nós estamos no Corona 19, Corona 1 podia ser lá, daquela época lá, mas estava sujeito a toda aquela realidade ali, Paulo e Silas. Então, olha o sistema da quarentena de Paulo e Silas. Olha a quarentena que Paulo e Silas estavam passando. Olha o isolamento social que Paulo e Silas esteve sujeito, foi obrigado a estar sujeito, isolados socialmente, confinados numa prisão, privado da sua liberdade, açoitado e envergonhado publicamente, sem direito de defesa. Estão conseguindo enxergar, fazer essa leitura do que eles passaram ali, irmãos? Talvez eu vejo que você não tem passado e nem passou fisicamente tudo isso que Paulo e Silas passou, irmão. Tudo isso que Paulo e Silas, eles passaram. Mas eu compreendo que só você sabe a dimensão da realidade que tem sido esses dias de confinamentos seus.
Porque o seu confinamento, a sua quarentena, não é igual ao meu confinamento e a minha quarentena. E nem a minha quarentena e o meu confinamento é igual da minha esposa que está comigo. Nós somos seres individuais. E nosso individualismo faz com que nós possamos ser sensível da nossa forma, das realidades que nós enfrentamos. Então, só você sabe, meu amado e minha amada, a dimensão daquilo que você está passando. E eu compreendo isso. Só você sabe aquilo que você pode estar enfrentando, o sentimento que você tem passado nesse momento de quarentena, nesse momento que você tem passado. Um sentimento de injustiça muitas vezes, porque é justo nós sofrermos talvez pelos outros, é justo nós sermos infectados, olha só, por pessoas que não levam a sério a obrigação de se proteger, de se resguardar, e por causa deles, talvez, ou por causa de uma outra pessoa, levamos o vírus, somos infectados. Ou você foi infectada, ou outra pessoa foi infectada, é injusto. É um sentimento de injustiça. É um sentimento, muitas vezes, esse momento de impotência, mediante a tantas coisas que nós temos passado e nós não vimos uma solução nítida, científica, empírica. Nós não conseguimos chegar no momento agora. Enxergamos pelos olhos da fé. É um sentimento que muitas vezes, de solidão, que nós enfrentamos, só você sabe o que você tem sentido. Talvez a sua esposa, o seu marido, os seus filhos não têm dimensão daquilo que você sente quando você acorda do seu dia ou da sua noite. As dores que Paulo e Silas sentiram por ser martirizado naquele momento, por ser maltratado, moído naquele momento, talvez não se compara, muitas vezes, às nossas dores da alma. Nós não sentimos no nosso corpo as chicotadas. Mas muitas vezes, circunstancialmente, como nós estamos vivendo, sentimos as dores da nossa alma. Que muitas vezes dói mais do que uma dor física. Sim ou não, irmãos? Muitas vezes nós falamos que preferia tomar uma surra. Ou preferia tomar uma bufetada do que sentir o que eu tenho sentido. Do que provar o que provei. Estamos num confinamento, irmãos. Ou estamos numa prisão. Estamos num confinamento. Ou estamos numa prisão. Muitas vezes esse confinamento nós sentimos numa prisão. Nós nos sentimos enjaulados dentro da nossa própria casa. Principalmente os nossos idosos. Que a gente, mais nós, pelo menos, nós podemos ir ali no mercado, ir ali fazer uma saída, resguardado, cuidado, protegido. E muitos dos nossos idosos nem isso pode fazer, ou não deve fazer. Só sei de uma coisa que eu queria falar para você e afirmar nesse momento. Que independente se você vê num confinamento, se você enxerga numa prisão, independente como você chama esse momento, Deus tem poder de nos livrar. Aleluia, irmãos. Deus tem poder, eu afirmo para você, Deus tem propósito nesses momentos. Deus pode levantar em mim, na minha e na sua vida, grandes propósitos nesse momento. Porque como aquele momento parecia impossível, tão grande na vida de Paulo e Silas, Deus se fez presente, Deus se manifestou, Deus, no final, nós lemos o final, eles estavam numa mesa farta, numa alegria, sorrindo. Os inimigos viraram amigos. Olha só, olha, irmãos. No final, aqueles que estavam posto na história como meio que inimigos, o carcereiro, para guardar Paulo como um criminoso daquele momento. E Paulo e Silas tinham tudo para olhar aquele carcereiro como um injusto, um déspota contra ele naquele momento.
Mas como a glória de Deus se manifesta, como o poder de Deus se faz na nossa vida, como nós conseguimos enxergar com olhos da fé, irmãos. Aleluia. Deus faz tudo finalizar de uma forma diferente. Creia, irmão, em nome do Senhor Jesus. Deus tem poder para mudar, para nos livrar. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmã Elânia? Amém. Dorme não, irmã Elânia. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então eu queria falar 2 pontos aqui para nós entendermos aqui. Para finalizar essa palavra no teu coração. O que eu aprendo com a prisão, com a quarentena de Paulo e Silas? Não é com a sua quarentena, com a quarentena de Paulo e Silas. O que eu aprendo? O que eu desperto em mim? O que Deus reacendeu em mim nessa leitura, nessa reflexão? Primeiro, olha só. Eu preciso mostrar para as pessoas quem é o meu Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Presta atenção aqui, olha para mim. Fala assim, eu preciso mostrar para as pessoas quem é o meu Deus. Eu olho para Paulo e Silas e vejo isso. Vamos lá? Olha o versículo 25. Olha o versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus. Meus amados, eu já preguei diversos sermões sobre esse texto, mas nesse momento Deus despertou o seguinte: nesse momento de quarentena, eu preciso mostrar para as pessoas quem é o Deus que eu sirvo, porque os outros presos, as outras pessoas, os outros confinados que escutavam Paulo e Silas cantar e orar. Cantar e orar. O que eu aprendo com a prisão, com a quarentena da prisão de Paulo e Silas, irmão? Eu preciso mostrar para as pessoas quem é o meu Deus. Eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, eu sei que dá vontade de gritar. Os recursos muitas vezes estão se findando, muitas vezes eu não consigo enxergar uma luz do fim do túnel, mas você não pode esquecer, não pode sair da sua mente, da sua vista. Deus te escolheu, meu amado. Em nome do Senhor Jesus, Deus te escolheu. Você é ungido e uma ungida do Senhor. Glória a Deus. E nada saiu do controle do Senhor. Nada saiu das mãos, da onipotente mão de Deus. Nada saiu da destra fiel do nosso Senhor. E nós precisamos chegar a isso como Paulo e Silas enxergaram. Como Paulo e Silas fizeram naquele momento, no seu confinamento de prisão, no seu confinamento que estavam passando ali, eles cantavam e adoravam a Deus, com suas costas no chão, com as suas costas inflamadas, com suas vergonhas, vou falar sobre isso. Mas cantavam e adoravam a Deus, e os demais confinados da quarentena estavam olhando ele, cantando e adorando a Deus. Olha o versículo 33. O versículo 33. O versículo 33 fala que estavam com vergões. O carcereiro lavou os vergões, cuidou dos vergões do corpo de Paulo e de Silas. As chicoteadas abriram valas em seu corpo, irmãos. Por mais que estavam... Imagina só, aqueles machucados do açoite estavam ardendo, estava doendo, mas Paulo e Silas oravam e adoravam. Eles oravam e adoravam a Deus. Aleluia! Compreende? Compreende? Eu não estou inferiorizando, arrefecendo, diminuindo os seus sentimentos, os seus açoites da alma, as suas dores, o seu momento. Mas quando eu olho para esse confinamento, essa quarentena de Paulo e Silas, ele me ensina que ainda assim, ainda nessa circunstância, ainda nesse momento, eles cantavam e adoravam a Deus. Aleluia. Eu não sei qual era a música que eles cantavam naquele momento. Eu estava elaborando esse sermão, essa palavra, e veio aquela canção. Oh, aleluia.
Só em ti confiarei, eu nada temerei. Paulo e Silas declarando assim, ó: pois eu sei que vive estás e um dia voltará no céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Declara assim novamente assim, ó: só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente, Paulo e Silas declarando, Senhor, pois eu sei que vive estás e um dia voltará no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tava ardendo, tava doendo, tava assim inflamado, tava sangrando, tava com um momento difícil, mas aí cantava e orava: Senhor, Tu és o Deus da minha salvação, o Senhor está conosco, Deus está comigo, na minha quarentena, na minha alma, no meu coração, está doendo, estou sofrendo, Pai, eu não sei por que estou aqui, mas eu confio em Ti, eu coloco meu coração, eu coloco a minha vida, eu coloco o meu amigo Silas nas Tuas mãos, eu coloco os carcereiros olhando aquela adoração, os carcereiros enxergando Paulo e Silas. Esse cara é doido, esse cara é maluco, ele foi açoitado, ele está sangrando ali e está adorando esse Deus, cara. Que é isso? Que é isso? Irmãos, preste atenção em nome do Senhor Jesus, compreenda essa palavra, irmãos. Os demais carcereiros escutavam Paulo e Silas, e esse termo, esse momento saltou do meu coração. Os carcereiros escutavam, davam atenção para Paulo e Silas. As pessoas em nossa volta, as pessoas do WhatsApp, as pessoas do Facebook, as pessoas da nossa vizinhança precisam escutar o clamor de fé da sua boca em nome do Senhor Jesus. Precisa escutar a adoração da esperança que saia de você, da sua alma, que sairá, se você não tem cantado ainda, que sairá dos teus lábios, meu amado e minha amada, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. No confinamento do Paulo e Silas, na privação daquele momento, da prisão que estava passando naquele momento, na quarentena deles ali, com tudo que eles estavam passando ali, eles adoravam, eles oravam a Deus, porque eles sabiam que aqueles carcereiros também estavam ouvindo a eles, porque era o momento de testemunhar, era o momento de eles verem quem é o Deus dele. Por mais que esteja doendo, meu amado, por mais que esteja difícil, ainda assim, levante um brado de vitória na sua vida. Aleluia. E ainda assim, em meio à escuridão, levante suas mãos para o céu e contemple a mão de Deus sobre você. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu preciso encerrar essa palavra. E segundo e último ponto que eu aprendo. Primeiro, meus amados, eu preciso entender que as pessoas precisam olhar em mim o Deus do qual eu sirvo. E se eu não consigo fazer isso, peça ajuda a Deus. Deus, a minha fé está abalada, o meu coração está apertado, eu não consigo, mas eu peço ajuda agora pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso mostrar para os meus amigos do Facebook, eu preciso mostrar para os meus grupos de WhatsApp, eu preciso mostrar para os meus vizinhos e a minha família que eu sirvo, que está doendo sim, eu vou gritar, mas eu sirvo um Deus que está acima de tudo e acima de todos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Segundo e último, o que eu aprendo com a quarentena, com a prisão de Paulo e Silas? Eu aprendo que, mais que nos libertar da prisão, presta atenção, mais do que libertar da prisão, Deus quer cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Glória a Deus. Esse eu quero que você coloque aqui. Mais do que me libertar da prisão, Deus quer cumprir os seus propósitos na minha vida. Quem é que pode botar isso aí na nossa transmissão aqui? Mais do que nos libertar da prisão, vocês vão compreender. Deus quer cumprir os seus propósitos na minha vida. Como eu falei do início,
quando a gente lê esse texto, parece que o maior drama de Paulo e Silas é a prisão, é o confinamento, é a quarentena, é o momento que ele viveu ali, vivenciou ali, estava vivenciando ali. Mas quando eu começo a mergulhar nesse texto, começo a entender, e quando deixo o Espírito de Deus, glória a Deus. E o que foi? Eu. A irmã Ilane Belém, glória a Deus. Glória a Deus. Grande. É muito grande, né, irmãos? Mas receba essa palavra, olha só. Olhando para esse texto, irmãos, para a experiência de Paulo e Silas que estavam enfrentou naquele momento, podemos identificar que o propósito, em meio à dor, em meio à injustiça, em meio àquela quarentena dolorosa, era a vida do carcereiro e a vida da família do carcereiro. Aleluia. Obrigado, irmã Josi, também. Aleluia. Aleluia. Também. Quem? Júlio. Júlio. Sandra Rangel. Júlio, irmã Sandra. Glória a Deus. Olha, irmãos, Paulo e Silas naquele momento, eles conseguiram enxergar naquele momento, naquela quarentena dolorosa que estavam passando ali, que em meio à dor, em meio à injustiça que eles sofreram, em meio àquela quarentena dolorosa, o propósito era a vida do carcereiro e a vida da família daquele carcereiro. Glória a Deus. Olha, irmãos, versículo 31. Eles, Paulo e Silas, falaram para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo o quê? Tu e a tua casa. Glória a Deus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Meus amados, nós precisamos estar muito atentos espiritualmente, senão as algemas vão quebrar. Presta atenção, as algemas vão quebrar, as cadeias vão se abrir, e nós iremos sair pensando que os propósitos de Deus era sairmos e nos livrarmos da situação de prisão. Não! Não é só isso, não pode ser só isso. O propósito de Deus não é somente eu sair da quarentena ou passar o coronavírus e eu continuar a minha vida. Meus amados, não pode ser só isso. Vocês estão me compreendendo? Paulo e Silas enxergaram. Tantos enxergaram, meu amado, que a cadeia se abriu. Irmãos, houve um terremoto de Deus. Aconteceu um sobrenatural. Mas Paulo e Silas entendeu que tudo aquilo que aconteceu não foi somente para livrá-los da prisão ou livrá-los da quarentena dele, mas havia um propósito maior: a vida do carcereiro e a família do carcereiro. Aleluia, meu amado. As cadeias caíram diante deles, as algemas caíram, as cadeias se abriram, e eles não saíram, não arredaram o pé, porque eles compreenderam espiritualmente que havia algo a mais, que havia algo de Deus a mais naquele momento, naquela experiência que está passando. Talvez eles passaram. Não é possível que os dois estão passando tudo isso simplesmente para sairmos e só não. Tem algo a mais, vamos ficar carcereiro, outra coisa. Ninguém sai daqui. Paulo e Silas não saiu da prisão e nenhum dos prisioneiros saíram também. Nenhum, porque eu vejo que a autoridade de Paulo e Silas espiritual influenciou a vida daqueles carcereiros. Eles não tinham nada a perder. Aqueles prisioneiros podiam ir embora. Paulo e Silas falaram: vocês ficam aí que eu vou embora, é oportunidade. Mas não, irmãos. Quando nós entendemos o propósito de Deus, as pessoas da nossa volta respeitam o Deus da nossa vida, aleluia, adoram o Deus da nossa vida. Não foi à toa as orações de Paulo e Silas, não foram à toa os louvores de Paulo e Silas, não foram à toa os clamores de Paulo e Silas. Foi quando o manifestar de Deus aconteceu, o sobrenatural aconteceu. Aqueles carcereiros ainda assim enxergaram naquele momento que havia um propósito maior na vida deles também. Aleluia. Como Deus está ministrando essa palavra no teu coração. Meu amado, eu não sei. Eu sei como ministrou no meu coração, como tem ministrado no meu coração, porque essa palavra é uma exposição de reflexões que a coronavírus está me proporcionando.
Essa palavra é uma reflexão que eu venho colocando para mim, irmãos. E hoje fui presenteado pelo Espírito Santo por esse texto. Mas eu já tenho falado, Senhor, qual o propósito? Me ensina a evoluir, me ensina a ser maior. Eu quero sair dessa quarentena. Eu vou passar pelo coronavírus em nome do Senhor Jesus. Me ajude, Pai. Mas eu quero passar melhor. Eu quero passar como um pastor melhor. Eu tenho falado isso. Eu quero passar como um marido melhor, como um pai melhor. Eu quero deixar um legado melhor, como citar dessa história, desse fato histórico do coronavírus, do Covid-19. Eu vou deixar um legado espiritual nessa história, meu amado. Amém. Você já conseguiu enxergar o propósito de Deus nesse tempo da sua vida? Você já conseguiu enxergar nesse momento, meu amado e minha amada do Senhor, o propósito teu desse momento? Paulo e Silas conseguiram enxergar. Eles poderiam ter saído, mas ele viu que, muito mais do que livrar da prisão, do confinamento, Deus tinha algo maior. Deus tinha algo maior em meio às nossas prisões e confinamentos físicos e emocionais. Deus quer manifestar o seu poder e o seu propósito na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, meu amado. Glória a Deus. Assim como Deus libertou Paulo e Silas daquela prisão, eu tenho plena certeza, meus irmãos, Ele vai nos libertar também nesse tempo. Assim como Paulo e Silas foi liberto daquela prisão, daquele momento, desse momento que nós estamos lendo aqui, irmãos, que nós testemunhamos aqui, eu tenho plena certeza que Deus vai nos libertar dessa prisão, desse confinamento, desse momento que eu e você, do teu confinamento pessoal, que só você sabe, creia no Senhor, Deus vai te libertar. Mas a minha oração esta noite, a minha oração nesse momento, para mim e para a sua vida, é que essa mesma sensibilidade espiritual, essa mesma maturidade espiritual, essa mesma ousadia espiritual de Paulo e Silas, essa mesma unção do Senhor, do Espírito Santo de Deus, possa recair sobre a sua vida e possa recair sobre a minha vida em meio à quarentena, em meio ao nosso confinamento, em meio aos nossos momentos privados e comunitários, em meio à minha e à sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, meu amado. Que Deus nos ajude a enxergar com os nossos olhos, com os olhos da fé. Que Deus nos ajude a enxergar, assim como Paulo e Silas enxergaram com os olhos da fé. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a minha vida. Deus nos ajude, porque não é fácil. Não foi fácil para Paulo e Silas, naquela prisão, açoitados, feridos, passando por problemas tremendos, irmãos, problemas gravíssimos. E eu e você com os nossos problemas também, com as nossas questões também. Mas Deus foi fiel a eles porque eles entenderam também o propósito de Deus. Receba sobre a sua vida, em nome do Senhor, os propósitos de Deus. A sensibilidade espiritual nesse tempo. A maturidade do Senhor na sua vida. A unção e a ousadia de Deus sobre você, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, sobre a Tua Palavra, ó Pai. Sobre a Tua Palavra nós nos debruçamos e nos colocamos nesse momento. Entendemos, ó Pai, que esse momento que Paulo e Silas passou é um momento de exemplo para nós. E ao ouvi-lo sobre a Tua Palavra, ao enxergar tudo isso que eles passaram, Pai, que nós possamos aprender, ó Deus, que as outras pessoas precisam ouvir a nossos lábios um brado de vitória, que as outras pessoas precisam ouvir de nós, ó Pai, uma canção de esperança, ó Deus, sobre nós. Nos ajude, ó Pai, nos ajude em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que as pessoas possam, Pai,
ser alcançado. Eu não sei qual é a família, eu não sei qual é o carcereiro que Deus está colocando sobre a nossa vida, mas que a nossa vida seja um instrumento de salvação, ó Deus, na nossa casa, nos nossos parentes, nos nossos familiares, nos nossos vizinhos, para os nossos amigos do Facebook, para os nossos amigos do WhatsApp, para os nossos amigos, ó Pai, de perto, de longe, que nós possamos ser um instrumento do Senhor nesse tempo, ó Pai. Assim como Paulo e Silas foram naquele momento, naquela prisão, nos seus momentos, ó Deus. Escuta nossa oração, mas nós cremos, ó Pai, assim como no final eles estavam, os inimigos, os amigos, os conflitados, os que sofreram problemas, ó Deus, eles estavam diante da tua mesa, Pai, ó Deus, adorando a Ti, sobre a Tua palavra, junto com a presença do Senhor Jesus. Senhor, abunde a Sua presença sobre nós, ó Pai. Abunde Sua presença sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Deus. Desfaça os laços, desfaça as cadeias, desfaça, ó Deus, as algemas e as prisões, ó Deus, espirituais, nesse momento de Teus filhos, ó Pai. Mas se cumpra em nós os Teus propósitos, em nome do Senhor Jesus.